Algumas perguntas que a gente faz, a resposta não tem, às vezes, nenhuma implicação. Por exemplo, se eu lhe perguntar, quem é melhor, o Inter ou o Grêmio? Alguns vão dizer que é o Inter, outros vão dizer que é o Grêmio. Mas a resposta tem alguma implicação na sua vida? Alguns anos o Inter está melhor, outros anos o Grêmio está melhor, às vezes os dois estão bons, às vezes os dois não estão tão bons, mas não importa a resposta, não tem tanta implicação em nossa vida. Se eu fizer uma outra pergunta, agora para as mulheres, vale só para as mulheres esta. Quem é mais bonito, Brad Pitt ou George Clooney? Essa resposta também não tem nenhuma implicação em nossa vida. Alguns podem achar um, outros podem achar outro, ou podem achar ainda um terceiro. E ainda tem aquelas perguntas que era melhor a gente não fazer, porque a resposta pode machucar. Eu mesmo sei de uma história de uma mulher que ela levantou assim um dia, olhou no espelho, no quarto, espelho bem grande, e ela disse assim, olhando para o espelho e falando com o marido que estava atrás: estou me sentindo feia, estou me sentindo gorda, estou me sentindo velha, o que você acha que eu tenho? E ele disse: razão. Algumas perguntas a gente não pode fazer, né? Porque a resposta pode machucar. Mas existe na Bíblia uma pergunta, e essa pergunta nós precisamos saber a resposta. Essa é uma pergunta que precisamos ter uma resposta para ela, seja qual for a resposta, mas precisamos ter uma resposta para ela. E esta resposta, a resposta que você tiver para essa pergunta, tem uma implicação muito grande na sua vida. Ela está no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Se você tem sua Bíblia aí, se você não tem, vou pedir alguém da igreja para sentar perto de você aí e lhe ajudar com esse texto. Marcos capítulo 4. Eu vou ler todo o contexto da pergunta. A pergunta vai aparecer só no final, mas vamos ler para que vocês entendam o contexto da pergunta. Começa com o verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35 e seguintes, mas a pergunta vai aparecer mais no final desse texto. Mas o contexto diz assim, a partir do verso 35. Naquele dia, muito obrigado e pela luz. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa. A polpa é a parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora vem a grande pergunta desta noite. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a grande pergunta da Bíblia. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante da vida, mais do que qualquer outra. Esta é a grande pergunta. Quem é Jesus? Você precisa ter uma resposta para esta pergunta. E ela vai ter toda uma implicação na sua vida. Não importa que resposta você tenha para esta pergunta. A sua resposta vai trazer implicações na sua vida que vão transcender esse tempo em que nós vivemos. Você tem uma resposta para essa pergunta? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe a resposta para essa pergunta? Muitas pessoas, Jesus perguntou um dia aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E uns disseram: olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Então as pessoas do tempo de Jesus, para muitos, Jesus era um profeta da qualidade
dos grandes profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Elias, ou mais recentemente como João Batista, que tinha sido contemporâneo de Jesus e tinha marcado a história também com a pregação dele. João talvez tenha sido, depois de Jesus, o maior pregador que já existiu. Nunca existiu um pregador tão capaz, tão eloquente, tão poderoso como João Batista. A ponto de Jesus dizer que entre os nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Então João era um pregador tremendo. As pessoas iam no deserto para ouvi-lo pregar. Ele não vinha na cidade para pregar nas pessoas. As pessoas é que iam no deserto para ouvi-lo pregar, porque a pregação dele era uma pregação extremamente poderosa. Nunca houve, depois de Jesus, um pregador do nível e da qualidade de João Batista. Então eles disseram, o Senhor talvez seja João Batista. Alguém, um pregador tão poderoso como João tinha sido e tinha marcado a história recente da história de Israel. Mais tarde, algumas pessoas hoje têm dito que Jesus foi um bom homem, um mestre, um homem muito sábio, uma pessoa que entendia bem os outros, que ele talvez tenha sido um profeta. Mas Jesus, ele disse de si mesmo uma coisa: ou Jesus estava certo a respeito do que ele disse, ou então ele era ou louco, ou então um farsante. Porque a resposta que Jesus deu para essa pergunta é extremamente absoluta. Se você puder abrir sua Bíblia em João no capítulo 8, um pouquinho mais para frente aí, João capítulo 8. Verso 58. João 8, 58, e vamos ler o 59 também. Jesus está tendo um embate com os fariseus. E Jesus tinha dito algo que tinha marcado os fariseus. Eles não conseguiam acreditar no que Jesus tinha dito. Porque Jesus disse que Abraão, ele conheceu Abraão. E Jesus tinha cerca de 30 anos e Abraão tinha vivido praticamente 2000 anos no passado. E no verso 58, então, Jesus diz bem assim, o texto diz bem assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Essa frase, eu sou, na sua Bíblia, está toda ela escrita em maiúsculo? Na minha Bíblia também está toda ela escrita em maiúsculo. Por que ela está escrita em maiúsculo e por que a reação dos fariseus foi pegar em pedras para tentar apedrejar Jesus? A resposta para essa pergunta está no livro de Êxodo, no capítulo 3, lá no começo da Bíblia, Êxodo 3. Deus está tendo um diálogo com Moisés, mandando Moisés ir ao Egito para ser o libertador do povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito já há 400 anos. Moisés tentou de todas as maneiras não ir, e por último Moisés perguntou a Deus. Quando o povo de Israel me perguntar, quem é o Deus que me enviou? Quem é o Senhor? Que nome eu direi a eles? Veja aí no verso 13, capítulo 3, verso 13 de Êxodo. Êxodo 3:13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome, qual é o seu nome, o nome de Deus, que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Vocês percebem a implicação da resposta de Jesus? Jesus está dizendo que ele não era um dos profetas, ele está dizendo que ele não era apenas um bom mestre, ele não estava dizendo que ele era um homem bom e muito sábio, ele não estava dizendo que ele era uma espécie de um guru, ele estava respondendo para aqueles que queriam saber quem ele era, que ele é Deus. Ele era o Deus que tinha falado com Moisés, muito tempo antes, mais de 1200 antes. Ele era o Deus que tinha mandado Moisés ir ao Egito. Ele disse, eu sou. Talvez para a gente isso não tenha um impacto muito grande, mas para aquele povo judeu, acostumados com o nome de Deus, que eles nem sequer ousavam pronunciar
com medo de blasfemar contra o nome de Deus, quando eles ouviram aquilo, causou neles um impacto tão grande, tão grande, tão grande, que eles entenderam a afirmação de Jesus. Jesus estava dizendo que ele era Deus, o Deus que tinha falado com Moisés, o Deus que tinha falado com Abraão, o Deus que tinha criado os céus e a terra. Jesus estava dizendo para eles: eu sou Deus. E eles ficaram tão chocados com a resposta, que a reação deles foi tentar apedrejar Jesus, achando que Jesus tinha cometido uma blasfêmia. Veja no capítulo 10 de João, se você puder virar aí novamente as páginas. Em João, no capítulo 10, Jesus tem novamente um embate com eles. No verso 31, no verso 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E no verso 31, João 10, 31, diz que novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus entenderam a afirmação de Jesus. Jesus estava afirmando: eu sou Deus. Jesus não dá margem para uma interpretação diferente, porque a resposta dele é uma resposta absoluta. Ele diz: eu sou Deus. Agora, Jesus era de fato Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, que tinha vindo à terra na forma humana, ou ele era um farsante? Era alguém talvez louco? Mas ele não pode ser um bom mestre, ele não pode ser um bom homem, ou ele é Deus, ou ele é um farsante. Se ele é Deus, ele não pode ser um bom homem. Se ele é um farsante, ele não pode ser um bom homem. Ou ele é Deus, ou ele é um farsante. Na sua opinião, quem é ele? Ele é Deus ou ele é um farsante? Lembram da tempestade? Quando os discípulos dizem: quem é este? Ele tinha acabado de acalmar uma tempestade exclusivamente pelo poder da palavra. Ele disse à tempestade: acalma-te, emudece. E o texto afirma, e ali estavam as testemunhas oculares, de que imediatamente, como se alguém tivesse desligado o interruptor na parede, que a tempestade simplesmente parou, o vento parou de soprar, a chuva parou de cair, e as nuvens simplesmente escuras abriram, e a luz da lua novamente penetrou ali, e eles puderam estar em plena paz e calma. E a grande pergunta deles: quem é este? Mas isso não foi a única coisa que eles viram. Eles, além de terem visto Jesus acalmar uma tempestade, eles viram Jesus ressuscitar pelo menos 3 pessoas. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, Jesus ressuscitou o filho daquela senhora da vila de Naim, e Jesus ressuscitou Lázaro. Quem pode trazer um morto novamente à vida? Só Deus. Mas Jesus foi além. Jesus também curou leprosos, pessoas que tinham uma doença de pele horrível. Na história de Israel, apenas um único leproso tinha sido curado 700 anos antes de Cristo. E nem era judeu, era um sírio chamado Naamã. Aquele tinha sido o único leproso em toda a história curado. E agora Jesus estava ali curando leprosos, dizendo ao leproso: eu quero, fica limpo. E o leproso instantaneamente recuperou toda a cartilagem que havia perdido. Mas Jesus também expulsou demônios, pessoas possuídas pelo demônio, que tinham feito horrores antes, quando chegavam perto de Jesus, se recuavam e não tinham forças para avançar em Jesus. E apenas com uma palavra Jesus mandava e os demônios abandonavam aquelas pessoas. Jesus também multiplicou pães. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão só de homens, tinha 5.000 indivíduos, sem contar as mulheres e as crianças. Quem pode multiplicar pães e alimentar tanta gente com apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus tinha feito coisas extraordinárias, a ponto de João dizer
que se tudo que Jesus fez fosse escrito, ele acreditava que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. Tal foi o nível e a quantidade de coisas que Jesus fez. Então, quando Jesus disse, eu sou Deus, ele não fez apenas uma afirmação vazia, como eu posso dizer, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia dizer, eu sou Deus, mas eu não sou Deus. Jesus fez essa afirmação, eu sou Deus, e ele então, através de suas obras, ele pôde provar que ele era Deus. Ele tinha controle sobre a natureza, sobre as leis da natureza, ele tinha controle sobre tudo que havia sido criado. Ele podia curar um cego, ele podia fazer andar novamente um paralítico, fazer um surdo mudo escutar e voltar a falar. Ele podia multiplicar os elementos, assim como ele tinha criado tudo do nada, ele pode simplesmente de 5 pães e 2 peixes alimentar não apenas uma multidão de quem sabe 10, 15 mil pessoas, mas 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões se necessário fosse, porque ele é o único que pode criar alguma coisa a partir do nada. Então ele tem poder sobre a matéria, de fazer multiplicar a matéria. Então quando Jesus afirmou, eu sou Deus, isto não era uma afirmação vazia, isto era a maior verdade de todos os tempos. Mas a pergunta a seguir é, o que Deus estava fazendo na terra na forma humana? O que Deus estava fazendo na terra na forma humana? No livro de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que compreendia muito bem as implicações da resposta a essa pergunta, de entender quem era Jesus, em Filipenses, no capítulo 2, ele dá ali uma explicação, o que Jesus estava fazendo na terra na forma humana. Falando de Jesus, no verso 5, a partir do verso 5 de Filipenses, capítulo 2, ele fala bem assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, pré-existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não deixou de abrir mão da forma de ser como Deus, mas antes ele se esvaziou de toda a implicação do que significa ser Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que Jesus se tornou humano? Por que Deus se fez humano? Porque esta era a única forma de nos resgatar. Nós não conseguimos mais ouvir a Deus. Deus não conseguia mais comunicar-se conosco na nossa linguagem. As pessoas tinham feito uma imagem tão equivocada de Deus, tinham medo de Deus, tinham pintado um quadro tão horrível de Deus, que as pessoas não tinham mais coragem de aproximar-se de Deus. E Deus precisou então vir na forma humana para falar com seres humanos, na linguagem humana, e revelar quem Ele de fato era e qual era o propósito dEle em relação a nós. Uma vez, quando minha filha era bem criancinha ainda, eu e Solange só tínhamos ela, fomos visitar uns amigos em um sítio e eles plantavam rosas nesse sítio. Eles viviam do cultivo de rosas. E a gente andou ali por dentro para ver lá o cultivo de rosas e tinha lá, em um determinado momento, um carreiro enorme de formigas. Formigas grandes, aquelas formigas vermelhas grandes. E eu, sem querer, pisei lá nas formigas. Eu, sinceramente, não vi. Ao atravessar o caminho, pisei na fila de formigas. E minha filha disse, pai, veja o que você fez. E eu parei para ver o que eu tinha feito e logo eu entendi que eu tinha pisado nas formigas. Algumas já tinham morrido, outras estavam contorcendo, já sem pernas e sem metade do corpo. E eu tentei pegar um palitinho ali para pelo menos colocar as que estavam meio tortinhas em pé de novo, para acalmar minha filha, que estava com um olhar assim horrorizado. E ela perguntou, pai, elas estão sentindo dor? Eu falei, eu creio que sim, devem estar sentindo muita dor. Pai, elas estão pensando que você é mau. Eu falei, realmente elas devem estar pensando que eu sou muito mau. Mas eu não quis fazer isso. Eu disse para ela, eu não vi. Ela disse, pai, pede desculpas para elas. Para atender uma criança, eu fiz, né? Eu me abaixei e falei, formigas, por favor, me perdoem.
machuquei vocês sem querer, não foi minha intenção, para acalmá-la. Mas no fundo, eu fiquei pensando como eu poderia me comunicar com as formigas numa linguagem que elas pudessem entender e eu pudesse explicar que eu não era mau. A única forma de fazer isso era eu me tornar uma formiga também. Se existisse uma forma de me tornar formiga e ser semelhante a elas, e falar e me comunicar na linguagem que elas se comunicam, eu poderia então realmente pedir desculpas e explicar a elas que eu não tive a intenção de machucá-las. Mas como pode um homem tornar-se formiga? É impossível. Mas o que Jesus fez foi romper a barreira do impossível. Foi Deus tornando-se humano. Imagine só que Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, ele foi diminuído, Paulo diz que ele foi esvaziado de todas as prerrogativas divinas, e ele foi diminuído, até virar uma única célula invisível. E esta única célula foi trazida pelo Espírito Santo à terra e foi implantada no útero de Maria. E ali fecundou então o óvulo de Maria. E dessa fecundação, aquela única célula que se formou, chamada de ovo, se multiplicou, foi multiplicando, até que no tempo certo, 9 meses depois, nasceu um bebê, que era Deus e era humano ao mesmo tempo. E ele veio aqui e viveu como um ser humano, com todas as limitações de um ser humano, de espaço, de tempo. Ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sede. Ele ia envelhecendo com o passar do tempo. Ele era um bebê, depois um adolescente, um jovem, um homem adulto. E todo mundo percebia que ele estava tendo ali o desenvolvimento normal de um ser humano. Porque esta era a única forma de ele nos resgatar, era a única forma dele nos resgatar. Era a única forma dele poder comunicar-se na nossa língua e dizer para nós que, na verdade, nós não somos odiados por Deus, que Deus não é amedrontador. Pelo contrário, Deus é bondoso, misericordioso, amoroso. Ele disse: quem vê ao Pai, vê a mim, eu e o Pai somos um. E ele também disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Deus que veio a este mundo sabendo que morreria na cruz. Ele veio para morrer, porque esta era a única forma de nos salvar. Era o preço do resgate. Ele só poderia nos resgatar se ele morresse. E cada dia que ele andava aqui na terra, ele sabia que a cruz o aguardava. Cada passo que ele dava, ele sabia que caminhava para mais perto da cruz. Cada hora que se passava, mais a agonia da cruz se aproximava. Ele poderia ter recusado a cruz e ninguém poderia tê-lo colocado lá. Não havia poder na terra para pregá-lo na cruz. Ele caminhou voluntariamente para a cruz. Não tinha poder na terra que pudesse pregá-lo na cruz. Ele deu voluntariamente a vida dele para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Mas a grande outra pergunta desta noite é: você aceita o que ele fez por você? Você aceita o sacrifício de Jesus na cruz como um substituto para a morte que você deveria ter, a morte eterna? Você aceita? Louvado seja o nome do Senhor, porque você aceita. Foi porque Jesus sabia que você iria aceitar que ele caminhou para a cruz. Ele não desistiu em momento algum, porque ele estava olhando ao longo dos séculos e vendo todos aqueles que ergueriam a mão e diriam: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas Jesus não é um ser humano que você está aceitando, não é um bom mestre. Você está aceitando o Criador dos céus e da terra, que por amor tão grande, além de lhe criar, tornou-se também o seu Redentor, porque ele veio aqui lhe resgatar do poder das trevas. O Lucas vai cantar mais uma música agora. É você quem vai cantar, não é, Lucas? O Lucas vai cantar mais uma música agora que fala sobre voltar-se para Jesus.
Esta música fala que você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. E ela apela para que você volte para Ele. Nós vamos ouvir esta música e no final, então, eu vou fazer uma oração. Mas eu vou lhe pedir mais uma coisa. Quando você escutar a música do Lucas, eu gostaria de lhe pedir um favor. Se você quer realmente ter uma vida com Jesus, tendo Jesus como o Deus de sua vida, tendo Jesus como o seu Salvador, eu gostaria que você ficasse de pé durante a música em algum momento, porque com esta atitude de ficar em pé, você está dizendo para o universo inteiro que você crê em Jesus como Deus e que você o aceita como seu Salvador. Vamos escutar a música do Lucas e, se assim for a sua vontade, eu lhe peço, por favor, para ficar de pé, dizendo para Deus com essa atitude que você aceita Jesus como Salvador. Amém. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. E eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, pois deixou ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão. Quero ser a voz que ouvi em minha infância.
não apenas esta vida, mas a esperança da vida maior, da vida eterna. Por isso, querido Jesus, ao nos levantarmos nesta noite, nós estamos com esta atitude, com este ato, afirmando que nós aceitamos o Senhor como Deus de nossa vida. Nós o reconhecemos como nosso Criador, como nosso mantenedor, mas também como nosso resgatador. E agora nós pertencemos ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Agora nos tornamos filhos do Senhor, porque o Senhor nos adotou como filhos e nos trouxe para a sua família. Por isso, Senhor, nós vivemos com a cabeça erguida, em paz, sabendo agora quem somos. Somos filhos do Senhor, sabendo o que vai acontecer no nosso futuro, o que teremos no futuro, porque o Senhor é o único que pode prometer e cumprir, porque o Senhor não é humano, o Senhor é Deus. Vamos para casa nesta noite com a certeza e a segurança em nossa mente e em nosso coração, que aceitamos Jesus como Deus e como nosso Salvador. E é em Teu nome, querido Jesus, nosso Deus e nosso Salvador, que nós oramos, apresentando a Ti também a nossa gratidão. Amém. Vocês podem assentar por enquanto, eu vou ali à porta, que eu gostaria de me despedir de todos vocês, e o grupo de louvor, então, ainda vai cantar mais uma música com vocês. Queria pedir que você se colocasse em pé, e nós vamos cantar sobre o Deus que é maior que tudo, maior que forças, maior que reis. Você conhece essa música, você conhece esse louvor, cante conosco. Maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Os homens conosco, maior que reinos e posições,
maior que bens que o ouro. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Que Deus seja louvado, que você possa estar conosco amanhã, pontualmente às 20 horas, para louvarmos juntos ao Senhor.